Abram suas Bíblias no Evangelho de Marcos, capítulo 5. Evangelho de Marcos, capítulo 5. Farei uma leitura do verso 14 ao verso 20. Evangelho de Marcos, capítulo 5, do verso 14 ao 20. Acompanhe essa leitura comigo aí na sua Bíblia. Os gerazenos rejeitam a Jesus. Um título logo abaixo do verso 14. Os porqueiros fugiram e o anunciaram na cidade e pelos campos. Então saiu o povo para ver o que sucedera. Indo ter com Jesus, viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido, em perfeito juízo, e temeram. Os que haviam presenciado os fatos contaram-lhe o que acontecera e o que acontecera ao endemoniado acerca dos porcos. E entraram a rogar-lhe que se retirassem da terra deles. Ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe o que fora endemoniado que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas ordenou-lhe: vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez, e como teve compaixão de ti. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera, e todos se admiravam. Queridos, o tema do nosso sermão nessa noite é os efeitos da conversão. Nós estamos vivendo um tempo em que se tem muita dificuldade em entender, em identificar as marcas ou características da conversão de alguém. Nós vivemos, irmãos, um subjetivismo religioso em nosso tempo, em que todos frequentam uma igreja evangélica, grande maioria, mas que quando nós olhamos para esses, nós temos alguma dificuldade de identificar os efeitos, as marcas da conversão nesses indivíduos. E claro que isso se deve à gama de religiões que nós vivemos nesses últimos tempos. A cada lugar que você passa, você encontra uma igreja com determinado nome, que não precisa necessariamente ter coerência naquilo que está escrito, ou até mesmo naquilo que prega. O que nós vemos é pessoas que estão ligadas a determinadas denominações, mas que não traz sobre si as marcas de Cristo, não traz sobre si os efeitos da verdadeira conversão aos seus corações. E é por isso que o indivíduo lá na sua empresa, ele age sem qualquer pudor quanto aos seus negócios. E é por isso que o indivíduo lá na sua casa, no seu relacionamento familiar, ele é totalmente descaracterizado pelos seus próprios filhos, pelos seus familiares. Eles não têm credibilidade. Isso é muito triste quando nós olhamos de que precisamos carregar as marcas e os efeitos da verdadeira conversão em nosso coração. Quando isso não acontece, irmãos, é algo desastroso para as nossas vidas. É desastroso no lar.
Porque já passamos, já deixamos de ser quando assim vivemos, não carregando essas marcas, esses efeitos da conversão, nós temos dificuldade relacional. Mas pastor, quais são esses efeitos? Mas pastor, como lidar com isso? Nós encontramos aqui nesse texto, irmãos, este homem, que é um emblema de alguém sem Cristo, e que é direcionado por forças malignas, e que está contrário ao homem que passa por uma experiência de salvação e vê a vida de forma diferente. Este homem foi marcado durante toda a sua história, de forma extremamente sofrida. O texto vai declarar que este homem, ele vivia nos cemitérios, ele vivia largado. O texto vai declarar de que o próprio convívio social já não existia mais. Mas o texto também encerra esta parte com algo extremamente glorioso, que é justamente isso que marca a história deste homem. Os efeitos da conversão. O Evangelho, querido, tem esse poder de produzir grandes efeitos, e nesse texto nós encontramos, no mínimo, 3 efeitos da conversão, da experiência de salvação, da experiência de estar com Cristo. Nós encontramos aqui um marco do que é uma experiência ardosa, gloriosa na presença do Senhor. Isso nos chama a atenção para algo, que se nós dissermos ter tido uma experiência de salvação, ter de fato conhecido a Cristo, a gente precisa entender e a gente precisa carregar sobre nós estes efeitos. E o primeiro efeito da conversão que nós encontramos nesse texto é que a conversão nos torna comprometido com Cristo e com o seu reino. Por favor, não me diga que você teve uma experiência de conversão, de salvação, se você não consegue entender o quanto você deve estar inserido e próximo de Cristo, e o quanto você deve ser alguém extremamente atuante. O primeiro efeito da conversão tem a ver com o nosso desejo e comprometimento com o reino de Deus. Alguém que não tem um comprometimento com o reino de Deus, certamente também terá dificuldade de viver como súdito deste reino e como servo do Senhor. A cena de Jesus entrando no barco parece nos dizer que este homem, ao ver o Senhor se despedir, ficou irrequieto. Ele teve a experiência de se encontrar com o Senhor o libertou, e agora, diante do Senhor, o Senhor está entrando no barco. Esse homem tem uma grande perturbação no seu coração, como que dissesse: é isso? É somente isso? Não, não é somente isso. Ele está dizendo: desse jeito eu não posso ficar aqui, Senhor. Eu tenho que ir contigo. Até mesmo, irmãos, porque o texto diz que nesse contexto, Jesus estava sendo o quê? Expulso pelaquele povo. E este homem agora, depois desta experiência, ele começa a ficar irrequieto, e uma de suas perguntas, subjetiva, ou melhor, que fica entre linha é: e agora? Eu tive a experiência de conversão, eu sou salvo, mas e agora? Eu não posso ficar aqui, eu não posso ficar aqui, eu quero ir contigo. Esta é a palavra daquele homem que se encontrou com o Senhor.
Eu quero ir contigo, Jesus. Eu não quero ficar aqui. A experiência da verdadeira conversão, irmãos, nos torna comprometido com Cristo e o seu reino. Ele sabia a importância de estar com Cristo. Ele sabia a importância do trabalho. Ele queria estar. E o texto vai dizer o seguinte: ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe que fora endemoniado, que o deixasse estar com ele. Esta é uma das marcas mais fortes da verdadeira conversão. O desejo de estar com Cristo e ser útil ao reino. Este homem, querido, ele que outrora dissera ao Senhor: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo. Agora, conjuro-te, por Deus, que não me atormente. Esse homem que fez essa declaração lá no verso 7, e clamando com alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo, quando ele estava possesso. Agora o discurso é outro. Agora ele diz, ele está pedindo para que o Senhor o deixasse estar com ele e fosse útil no seu ministério. Tenho dificuldade de entender alguém que diz ter tido uma experiência de salvação e não fica inquieto por pertencer a uma igreja, por saber que tem algo a ser feito, por buscar a Deus, por ter um coração inflamado na vontade e no querer de Deus. A verdadeira experiência, irmãos, da conversão nos leva a nos comprometermos com o Senhor e com a sua obra, com o seu reino. Eu e você precisamos constantemente desta experiência. Por isso que Paulo vai falar: desenvolva a vossa salvação. E o que Paulo vai dizer é que, de fato, nós devemos desenvolver a nossa salvação, já que somos salvos. A expressão que ele usa é: me deixa estar. Me deixa estar. E aqui tem um caráter de insistência e desejo ardente por algo, essa ideia. Ele quer estar com Cristo, ele quer fazer parte do ministério de Cristo, ele quer ser útil a Cristo, ele quer ser útil ao reino. Nós fomos chamados para este propósito. A experiência e os efeitos, irmãos, da salvação nos leva a desejar a Cristo, a estarmos de fato comprometidos com o seu reino, com a sua vontade. Um dos efeitos da conversão tem a ver com o nosso cumprimento com Cristo, comprometimento com Cristo e com tudo que envolve o seu reino. Note que este homem, ele não perguntou para onde Jesus estava indo. Ele não fez esta pergunta. Ele sabia que Jesus era um itinerante, que Jesus estava sempre pregando o Evangelho. Um dos efeitos da conversão é a forma como passamos a ver a nossa vida e o quanto desejamos ser útil na obra do Senhor. Ele não está pensando nas implicações do que seria seguir a Cristo. Outra hora Jesus falou para os seus discípulos: o Filho do Homem não tem sequer onde reclinar a cabeça. Qualquer um que deseja seguir a Cristo precisaria no mínimo pensar as implicações do seguir a Cristo. E quando o Senhor nos chama e temos, irmãos, uma experiência de conversão, é algo maravilhoso, porque os efeitos de tudo isso não nos permite pensar em nós, mas pensar no quanto estamos envolvidos com a pessoa do Senhor Jesus e com o seu reino. Pessoas que têm uma experiência de conversão não se dão o luxo de viver em reserva.
Eu só vou até aqui, daqui para lá eu não posso dar mais. O Senhor o chamou para viver esta experiência enriquecedora, de ser útil ao seu reino, de ser útil ao próximo, de se relacionar com Cristo, de estar com Cristo. Aquele homem sabia, irmãos, que a experiência de estar com Cristo suplantava qualquer outra adversidade. E é assim. Quantas vezes você foi chicoteado na sua vida? Quantas vezes você foi tentado a desprezar a tua vida cristã? Mas o Senhor o fortaleceu. Sabe por quê? Porque você está nele. E a experiência de estar em Cristo nos faz vencer todas as adversidades. E a experiência de salvação, esses efeitos, eles vêm sobre nós. Nós precisamos, como igreja do Senhor, ter estes efeitos na nossa pele, no nosso dia a dia. Você é salvo, você é eleito do Senhor. Faça como este gadareno. Deixa eu ir contigo, Senhor. Deixa eu ir contigo. Eu não quero se distanciar de ti. Deixa eu ser útil. Precisamos ter essas experiências. Se nós de fato temos entendido tudo isso, os efeitos precisam acontecer. O Senhor nos chamou para sermos úteis. O Senhor nos chamou para termos experiências marcantes com Ele. Deus quer nos abençoar. Deus quer derramar da sua graça sobre a nossa vida. Deus quer nos usar. E o texto deixa isso muito claro. Imagina o desespero de alguém que acabou de ser curado, de alguém que acabou de ser liberto. E agora vê o seu Senhor entrar no barco e tomar distância e dizer desse jeito: olha, eu estou indo. É a experiência de alguém que foi útil à sua vida. Sabe aquela experiência de que você conviveu muito tempo com uma pessoa e daqui a pouco aquela pessoa, ela diz desse jeito: eu estou indo embora. Isso aqui é mais ainda. Sabe por que é mais ainda? Porque Jesus marcou a vida daquele homem, como tem marcado a nossa vida, a nossa história. É impossível viver sem Cristo em nós. Como também é impossível sermos úteis ao seu reino, se não estivermos comprometidos com Ele e com a sua palavra. Quem está comprometido com o reino, quem está comprometido com Cristo, automaticamente evidencia as marcas, os efeitos de uma vida de salvo. São marcados por isso. É aquele indivíduo que as pessoas olham e dizem: esse sujeito tem algo diferente. Ele é diferente. É alguém que abençoa o vizinho. É alguém que está próximo. É alguém que é útil na igreja. É alguém que é útil na sociedade. É alguém que é bênção em todos os aspectos da sua vida. Ele é útil, porque ele está comprometido com o Senhor, com o seu reino. Ele é útil. Ele é útil. Seja útil. Busque ao Senhor. Faça como o gadareno. Senhor, deixa eu ir contigo. Eu quero ser bênção. Eu não posso viver sem o Senhor. Nós precisamos ter estas experiências. Em segundo lugar, querido, os efeitos da conversão é que a conversão nos reintegra ao convívio social e familiar. E aqui nos faz pensar em algo. Que aqueles que têm a experiência de salvação, eles devem ser diferenciados dentro da sua própria casa, dentro da sua própria família, na sociedade. Diferenciado mesmo. Alguém que tem a experiência de salvação, carrega os efeitos dessa experiência, desta salvação. E isso é evidenciado nos seus relacionamentos interpessoais. Mas pastor, como que acontece isso? Acontece lá na sua casa. Quando você, sabiamente, é o último a falar.
Quando você sabiamente não fala tomado por ira, por qualquer coisa que não seja o amor de Cristo. Quando você respeita os limites daquele que não compartilha da sua fé. Esta foi a experiência deste homem. E é muito interessante aqui. A conversão, irmãos, reintegra o indivíduo ao convívio social e familiar. Isso indica o quê? Que este homem, há muito tempo, ele não sabia o que era viver em família. E eu sou tentado a dizer para você, querido, que muitos cristãos, muito embora se declarem salvos, eles não têm tido a experiência de viver como família. Primeiro porque se tem uma ideia errada do que é viver em família. Viver em família não é juntar pessoas e estar junto, tão somente juntos. Nós não formamos uma família no simples fato de nós nos casarmos, termos filho e aglomerarmos pessoas dentro de uma casa. Família não é somente isso. Família, irmãos, é desenvolvido por meio do caráter, da formação, do respeito, do cuidado, do amor. Isto é família. É por isso que muitos, por não entender isso, saem e entram em relacionamentos e amanhã estão saindo também de relacionamentos. Eu recebi um rapaz e conversava com ele do interior pelo telefone. E há um tempo atrás, eu procurei, sabendo, ele tem um grau parentesco comigo, e eu procurei, sabendo que ele estava passando por crise no relacionamento. E ele fez uma bobagem. Eu disse para ele: abre o teu olho, porque você já tem uma família. Obviamente que ele não compartilha da fé. Passou-se, tempo depois, ele me procurou. Agora eu pense comigo, um homem chorando e dizendo: me ajude. Eu perdi a minha família. Eu perdi tudo. Nós precisamos entender que um dos efeitos, irmãos, da verdadeira conversão nos reintegra ao convívio social e familiar. Este homem vivia nos sepulcros, mas agora ele quer viver em grupo. Ele quer ser alguém social. Ele disse: Senhor, deixa eu ir contigo. Mas note que a resposta de Jesus foi: Jesus, porém, não o permitiu. Mas por que o Senhor não permitiu que este homem o seguisse? Já pensou? Porque, irmãos, uma única razão: o anúncio do Evangelho não está restrito ao que entendemos sobre missão. Aquele homem tinha uma missão dentro do seu próprio lar. Ele deveria evidenciar os efeitos da salvação, da conversão dentro do seu próprio lar. O texto diz o seguinte: mas ordenou-lhe: vai para a tua casa, para os teus. Lá é um campo missionário. Lá também é um campo missionário. No seu testemunho, no seu vocabulário. É lá. O maior desafio, irmãos, do cristão é lá, acredite, porque lá nós somos desnudos. Nossos cônjuges nos conhecem, nossos filhos nos conhecem muito bem. Sabe aquele momento de ira? É olho no olho. E é lá que devemos expressar e evidenciar os efeitos da nossa salvação. E dizer: eu sou de Cristo. Eu sou do Senhor. Nós precisamos ter estas experiências.
A conversão tem esse poder de reintegração, de nos trazer de volta ao convívio social e familiar. E não há um campo missionário que tenha, querido, tamanho desafio como esse, de estarmos testemunhando para os nossos familiares. Alguém que quer ganhar o mundo precisa começar por sua casa. Alguém que quer testemunhar de Cristo deve começar por sua casa. Eu não posso dizer que estou comprometido com o reino do Senhor quando eu não sou, como pai, o primeiro a me levantar e dizer: filhos, vamos para a casa do Senhor. Eu não posso dizer que estou comprometido com o Senhor e estou trazendo os efeitos da salvação, se eu não atentar de que tem que começar por mim. Eu preciso ser o melhor filho, eu preciso ser o melhor marido, eu preciso ser a melhor esposa. Você precisa disso, nós precisamos disso. Esses são os efeitos da salvação. Nós nos encontramos com Cristo. Ele nos chamou pela sua graça, pela sua bondade, e não há outra coisa a fazer de desejar ardentemente estar com Cristo, de desejar a integração familiar, o convívio social de forma abençoadora. É o filho olhando no olho do pai, é o pai olhando no olho do filho. É o filho chorando com o pai chorando com o filho. Hoje, quando cheguei em casa, a Dê conversando comigo, os irmãos sabem do Matias e as suas limitações, né? E a Dê tem o hábito de sempre levantar pela manhã, dobrar o joelho na cama. Matias está no berço, ela dobra o joelho na cama. E para a surpresa dela hoje, Matias, com todas as suas limitações, ela disse que estava orando e quando ela levantou a cabeça, estava Matias assim, de joelho, no berço. Ela não se conteve, e ela me falando também, eu não me contive. Pelo exemplo, um bebê, irmãos, com tantas limitações, mas já entendeu que a mãe tem um hábito que precisa ser evidenciado dia após dia. Reintegração, convívio social e familiar. Ame a sua família. O Senhor o chamou e o Senhor está dizendo: corra para a sua família. Reintegre a sua família. Preserve a sua família, salve a sua família, invista na sua família. É isso que o Senhor está falando para o gadareno. Ele está dizendo: Senhor, deixa eu ir contigo, eu quero ter essa experiência de apóstolo, eu quero aprender com o Senhor. O Senhor disse para ele desse jeito: vai para a tua casa, menino. Há quanto tempo estava fora? Vivia no sepulcro. Vai para a tua casa, volta lá e diz para eles o que aconteceu contigo. Esse é um grande desafio para nós, querido. E acredite, como pastor, esta é uma das minhas maiores preocupações. Porque eu posso correr o risco de estar todos os domingos aqui pregando para vós, esquecendo de pastorear a minha família. Quantos filhos de pastores longe da casa do Senhor? Quantos filhos de crente longe da casa do Senhor? Porque se decepcionaram. E na grande maioria não tiveram uma experiência real de conversão. Porque os seus pais não foram exemplo. Porque a mesa não foi o lugar de vida, mas de morte. Mas pastor, como assim?
Sempre que nós chegamos na nossa casa, sentamos à mesa e a nossa palavra não é de vida, mas de outras coisas qualquer, de problemas, de dificuldade, que fala de um, que fala de outro. Nós estamos produzindo morte dentro da nossa própria casa. Nossos filhos estão com os ouvidos abertos e lá no coraçãozinho deles eles estão dizendo desse jeito: eu fazer parte desta igreja? Imagina! Já tive a experiência, querido, de em conversa com pastores quando eu era presbítero na igreja de onde vim, de conversa com pastores, conversando com o pastor ali, falando sobre algumas dificuldades. Quando eu olhei para a porta da igreja, estava lá a sua esposa e os seus filhos, o seu filho em pranto, chorando. E por que isso, pastor? Porque alguns daquele rebanho foram extremamente impiedosos para com a vida do pastor. E quantas vezes nós fazemos isso, irmãos, não propriamente com os pastores, mas uns com os outros. Somos impiedosos, não perdoamos. Estamos exalando um cheiro mau na nossa casa. Fale de bênção. Fale dos seus. Fale na sua mesa que você ama a igreja do Senhor. Deseja ardentemente estar nesta igreja e ter experiências vivas. Exale o bom perfume de Cristo na sua conversa com os vossos filhos. Reintegre a sua família. Reintegre-se na sociedade. Seja bênção. A conversão, irmãos, precisa ser marcado por esses efeitos de reintegração, de convívio social, de convívio familiar, de forma abençoadora. A verdadeira experiência de conversão começa pelo relacionamento familiar. É o filho que chega aqui, ele deseja ser bênção, ele quer ser, ele quer agir. É os pais que levam seus filhos para a casa do Senhor e dizem: vamos lá, estamos juntos, vamos trabalhar na obra do Senhor. Jesus disse: volta para os teus. A Bíblia, querido, não diz como se deu o rompimento desse relacionamento para com os seus, mas fica evidente que a família também carecia de uma experiência de conversão. Pois se não for assim, o Senhor não teria dito para que ele voltasse para a sua casa e falasse com os seus. Verdadeira experiência de conversão nos leva a isto, a trazer sobre nós os efeitos dessa conversão. E por último, e em terceiro lugar, os efeitos da conversão é de que a conversão, a salvação, nos leva a contar o que Jesus nos fez. E aí é mais abrangente. Não está restrito à nossa família. Vez e outra nos deparamos com alguns dizendo: não saber evangelizar. Não é assim? E para isso dizem não saber evangelizar por não saber, não ter um conhecimento teológico. Eu fico me perguntando, querido, e lá na época de Jesus, seus apóstolos, seus discípulos, e este homem, que só teve a experiência de conversão e já saiu, se separou do Senhor. Mas note, querido, a mensagem da qual Jesus orienta é que esse jovem pregue. Ele diz: anuncia-lhe tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Palavra-chave: compaixão. O evangelismo, a arte de evangelizarmos, de anunciarmos a Cristo, começa pela compaixão. Cristo veio ao mundo por compaixão, por amor,
por misericórdia de mim e de você. Mesmo ele sabendo que nós o desprezaríamos, ele veio. Deus, na sua graça, enviou seu Filho por amor. Nos salvou em Cristo por amor. Tenha compaixão. E você entenderá o como é glorioso evangelizarmos, buscarmos pessoas para o seu reino. Anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Esse é o curso mais avançado e eficaz que alguém pode ter para pregar o Evangelho. Compaixão. Conte como o Senhor teve compaixão de ti. Essa foi a mensagem do Senhor. Se porventura houvesse aqui um ponto de interrogação na mente, no coração daquele jovem, Jesus já adianta. Conte tão somente como o Senhor teve compaixão de ti. Como o Senhor agiu para contigo. O texto termina com a expressão, e todos se maravilhavam. Essa expressão pode ser traduzida por ficavam assombrados. Assombrados com o quê? Com tudo aquilo que o Senhor fez. Eles olhavam para o gadareno e via alguém já sentado, bem apresentado e vivendo uma vida totalmente alheia àquela que vivia antes. Antes ele estava no sepulcro em lugar de mortos, mas agora o que estes homens estão vendo é um jovem bem apresentado, é um jovem que está sentado nas suas faculdades normais, nas suas faculdades saudáveis. É isso que eles estão vendo, e isso que trouxe o quê? Assombro àqueles que estavam o vendo, a ponto deles não desejarem o Senhor. Ou seja, houve grande espanto ao ouvirem de como o Senhor foi misericordioso para com ele e da forma como ele os falava. Eu quero que você imagine alguém que de repente não desfrutava das suas faculdades mentais saudáveis. E agora ele se encontra com Jesus. Tudo muda. A cura vem sobre ele. Lembra do cântico que nós começamos aqui, terminamos? Tu és a cura, Senhor. Tu és a cura. Mas, pastor, cura para quê? Eu não estou como este homem. Eu creio que ninguém aqui, pastor, está como este homem. Mas eu creio em uma coisa, irmãos, que nós precisamos a cada dia exercer os efeitos da salvação em Cristo Jesus por meio dos nossos relacionamentos. Pessoas passam na nossa vida e nós devemos, irmãos, passar na vida dessas pessoas e marcar as suas vidas com os efeitos da salvação em Cristo Jesus. O Senhor nos chamou, temos uma experiência genuína de conversão. Eu quero concluir fazendo algumas perguntas para a nossa reflexão. Primeiro você é um convertido, de fato, ou está aqui por tradição, ou porque foi trazido pela simpatia de algum amigo, de algum irmão? O que o faz de você ser membro desta igreja? É porque você já teve uma experiência de salvação? É porque os efeitos desta salvação, desta conversão, não pode ser encaixotado? Ou é tão somente porque você gostou do ambiente social? Porque se você gostou do ambiente social, acredite, você está arriscado a qualquer momento arrumar suas malas e ir embora. Sabe por quê? Eu já falei isso antes. Porque nós estamos numa comunidade
de pecadores, em outras palavras, de miseráveis. Nós ofendemos pessoas e mesmo tendo todos esses efeitos da salvação, nós não somos perfeitos. Por isso que nós precisamos dizer a Jesus: Senhor, eu quero estar contigo. Eu quero estar contigo. Em nome de Jesus. Se você conseguir responder esta pergunta, certamente você está apto para continuar a sua vida como salvo, que você disse. E acredite, talvez você já tenha ouvido isso e é fato, o céu vai ser uma caixinha de surpresa. Às vezes, quando converso com alguém, digo desse jeito: eu sou salvo. E essa pessoa, às vezes, ela não entende, ela diz desse jeito: mas você é muito arrogante. Sou, nesse sentido, eu sou arrogante. Porque é isso que me move a estar nesta igreja. É isso que me move a fazer parte do reino do Senhor. No dia que eu perder esta convicção no meu coração, vou embora. Tem razão de ser. Eu sou salvo. Se isso é agressivo ao seu coração, se isso é agressivo ao fulano, tudo bem, eu não me importo. Mas eu sou salvo. E eu falo isso com toda a humildade. Não é percar mérito aqui, não. É a graça de Deus. Ai, se não fosse a graça do Senhor. Eu seria um gadareno, você seria um gadareno. A tua família não funcionaria como está funcionando. Mas o Senhor te chamou. E mesmo em meio aos seus problemas, às suas lutas, tudo está funcionando para a glória dEle, para a vontade e o louvor do seu nome. Louve a Deus por isso. Porque Deus trouxe mudança ao seu coração. Segunda pergunta: as pessoas têm visto Cristo em você? Seus filhos têm visto estas evidências, estes efeitos da conversão em você? Você é capaz de testemunhar de Cristo nos seus negócios? Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, igreja. Vivemos em um tempo que precisamos ser marcados pelos efeitos da salvação. Exerçamos isso para a honra e glória do nome do Senhor. Que Deus vos abençoe. Que essas marcas afetem aqueles que estão ao seu lado, seus filhos, seus amigos, aqueles que estão na empresa, que isto seja algo evidente à vida deles. Que eles entendam que você é de Cristo. Que eles entendam que você já não vive mais em ambiente de morte, mas sim de vida. Que eles entendam que o gadareno, o antigo gadareno, não existe mais. O antigo homem morreu lá no sepulcro, ele está lá, mas o novo homem quer estar com Cristo. Quer marcar a vida de pessoas pelo poder do Evangelho. Em nome de Jesus, que este seja o desafio para mim e para você, dia após dia. Deus vos abençoe.